Oi, turma! Hoje vamos aprender sobre as propriedades da adição. Mas antes disso, vamos rever rapidamente o conceito de adição. Então, adição é tudo aquilo que se soma, adiciona, acrescenta, aumenta, entre outros termos. A adição é a primeira das 4 operações fundamentais da aritmética. O que é a aritmética? É a parte da matemática que estuda as operações numéricas, e entre elas estão a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. O resultado de uma adição é chamado de soma ou total. E o símbolo da adição, que nós já conhecemos muito bem, que é representado pelo mais, indica que é preciso somar, não é mesmo? Então, aí nós temos o exemplo, ó, 8 mais 4. Nós não precisamos escrever 8 mais 4, né? Basta que coloquemos ali o símbolo para representar essa adição. O algoritmo da adição. Então, como que eu organizo essa minha operação para poder resolver, né? Eu tenho ali as parcelas da adição e o resultado dessa junção das parcelas, eu tenho a soma ou o total. Então, a expressão 26 mais 12, eu leio da seguinte forma: a soma de 26 com 12, porque eu tenho duas parcelas, né? Então, é a parcela 26 com a parcela 12. Então, por isso que a forma de ler é a soma de 26 com 12, ok? Então, vamos lá para as propriedades da adição. Começando pela propriedade comutativa. Comutativa vem de comutar, que significa trocar. Então, vamos ver aí um exemplo. A Rita tem 5 balões amarelos e o irmão tem 2 balões azuis. Quantos balões tem ao todo os 2 irmãos? Então, olha lá, a expressão ao todo está nos indicando que precisa ser feita uma adição, certo? Então, nós vamos observar as parcelas presentes nessa adição. Então, nós temos ali 5 balões amarelos e temos 2 balões azuis. No primeiro exemplo, já está aí, né, dessa seguinte forma e nessa seguinte ordem que eu falei para vocês. 5 balões amarelos mais 2 balões azuis, igual a 5 mais 2 igual a 7. Embaixo eu fiz uma troca, né? Então, a soma foi feita de uma outra forma, trocando. Então, trocou a parcela dos balões azuis, colocando ela primeiro, ao invés do balão amarelo. Então, olha lá, 2 balões azuis mais 5 balões amarelos. E eu tenho a seguinte operação: 2 mais 5 igual a 7. Então, observem que se eu fizer 5 mais 2, que foi o primeiro exemplo, ou se eu fizer 2 mais 5, que foi o segundo exemplo, o meu resultado continuou o mesmo, não é? Continuou 7. Então, numa adição comutativa, se trocarmos a ordem das parcelas, a soma não se altera. Então, eu posso trocar as parcelas de ordem e eu vou ter o mesmo resultado. Agora, propriedade associativa. O que esse nome nos diz? Nos diz que podemos associar, ou seja, agrupar as parcelas da operação como acharmos melhor. Então, vamos ver isso em exemplo. Os primos da Rita, Tiago e Luísa, têm cada um 2 balões verdes e 5 vermelhos. Cada um comprou mais 3 balões amarelos, tendo-os agrupado de maneira diferente. Quantos balões tem agora o Tiago e a Luísa? Então, observem ali o Tiago. Em uma mão, ele agrupou 2 balões verdes com 3 balões amarelos. E na outra mão, ele agrupou os 5 balões vermelhos. Então, ali ele fez a soma, ó, dos balões verdes com os balões amarelos. 3 mais 2. E deixou para somar a outra quantia que ele agrupou dos balões vermelhos, 5. Já a Luísa, olha como ela agrupou os balões dela.
Em uma mão, ela agrupou os balões amarelos, então ela deixou ali a quantia de 3. Na outra mão, ela já agrupou os 2 balões verdes com os 5 balões vermelhos, então ela fez ali, ó, 2 mais 5, certo? Reparem agora, o Tiago tem 3 mais 2, que foi a quantia que ele agrupou em uma mão, e tem mais 5, que foi a quantia que ele agrupou na outra mão. Ao todo, ele tem 10 balões, né? Somando as duas quantias. Já a Luísa, ela agrupou 3 ali, ó, de uma mão, mais 2 mais 5, que foi a quantia que ela agrupou na outra mão. E ela chegou ao resultado de 10. Ué, mas espera aí, os dois chegaram na mesma quantia de balões, mas eles fizeram contas diferentes, né? Então, numa adição com mais de 2 parcelas, se associarmos de modo diferente essas parcelas, a soma não se altera. Então, olha lá, 3 mais 2 mais 5 igual a 3 mais 2 mais 5. É a mesma quantia, só que eles agruparam de forma diferente. Cada um agrupou da forma que achou que ia ficar mais fácil, certo? Agora vamos praticar. Atividades do livro didático, páginas 106 e 107. Na página 106, vocês resolverão algumas questões utilizando a propriedade comutativa da adição. Na página 107, vocês resolverão algumas questões utilizando a propriedade associativa da adição. Então, olha a diferença, né? A comutativa é quando eu faço a troca da parcela. E a associativa é quando eu faço associações ali, eu faço agrupamentos para facilitar a minha resolução da conta, ok? Faça com bastante atenção, eu confio muito no seu potencial. Vamos lá, então, ver quais são essas questões? Página 106. Questão número 1. Tiago e Jairo compraram este tablet e este videogame. Olha aí as imagens. Letra A. Veja como eles calcularam o preço total e complete. Então, aí eu já até deixei essa primeira questão resolvida para vocês terem como exemplo, tá? E depois vocês vão fazer sozinhos. Então, olhem lá. O Tiago fez 369 com dos 579, né? Duas parcelas ali. Primeiro a parcela 369 e a segunda parcela 579 e fez a soma dele. E o Jairo fez ao inverso, ele trocou ali a parcela. Então, ele colocou primeiro a parcela de 579 e depois a parcela de 369. Letra B. Como são as parcelas nessas duas adições? E como são os resultados? Então, olhem lá, as parcelas estão trocadas, não é mesmo? Cada um trocou ali a parcela, né? Colocou de forma diferente. Mas e os resultados? Os resultados são os mesmos, certo? Então, na propriedade comutativa, não muda o resultado, ele só faz a troca das parcelas. Continuando, ainda na página 106. Questão 2. Efetue agora essas adições e veja se elas confirmam o que aconteceu nas adições da atividade anterior. Então, ó, na questão A, nós temos 3 mais 4 e depois 4 mais 3, né? Fiz a troca. E aí, vocês vão ver se vai chegar ao mesmo resultado. Letra B, 800 mais 67 ou 67 mais 800. E na letra C, 60 mais 10 mais 20, ou 20 mais 10 mais 60, ou 10 mais 60 mais 20. Todos têm que dar o mesmo resultado. Questão 3. De acordo com o que você observou nas adições, responda. O que acontece na adição quando trocamos a ordem das parcelas? Então, com base no que eu já falei para vocês aqui de explicação, agora vocês vão colocar com a palavra de vocês o que acontece quando a gente faz essa troca, né, da ordem das parcelas. Questão 4. Efetue as adições, depois responda a questão proposta.
Então, ó, observem que essas adições todas têm um elemento ali característico, né? Que é o algarismo zero. Então, o que acontece na adição quando uma das parcelas é zero? Né? Em outra aula eu já falei para vocês sobre isso. Vamos ver quem vai lembrar. Agora vamos lá para a página 107. Questão 5. Theo e Cleo estavam jogando dardos. Letra A. Veja como cada um calculou os pontos nessa jogada e calcule de outra forma. Então, aqui, ó, nós já vamos ver a propriedade associativa. Olha lá, o Theo, ele achou mais fácil juntar primeiro 50 mais 30 e obter 80, para depois somar com os 10, para chegar ao resultado de 90. Já a Cleo, ela achou mais fácil baixar ali a quantia de 50 e somar com o resultado de 30 mais 10. E chegou ao resultado de 90. Agora, você vai fazer essa associação, esse agrupamento. Olha lá, de 50 com 10, mais a quantia de 30, tá? E letra B. Agora, responda. Qual foi a soma nas 3 maneiras de efetuar a adição? Chegou ao mesmo resultado? Então, você vai escrever aí. Questão 6. Vamos verificar se o que aconteceu na atividade anterior também acontecerá nos casos abaixo. Faça inicialmente as adições indicadas com ou sem parênteses e registre. Então, ali, ó, nós temos já as associações, os agrupamentos. Vocês vão fazer conforme os agrupamentos que estão sendo solicitados aí nas continhas, tá? E aí, vocês vão ver se vão chegar ao mesmo resultado, tá bom? Continuando na página 107. Letra B. Agora responda. Ao agrupar as parcelas de modos diferentes, o resultado foi sempre o mesmo? Então, ao fazer essas associações e esses agrupamentos, chegou ao mesmo resultado? Observem, ó, a fala da menina. Na adição com mais de 2 parcelas, posso agrupar as parcelas do modo que achar melhor, pois o resultado será sempre o mesmo. Veja como fiz nos exemplos abaixo. Então, olha como ela fez. Na primeira conta ali, tem 45 mais 3 mais 17. Ela achou mais fácil juntar, agrupar ali 3 mais 17, chegar a 20, para depois somar com 45. E aí, ela chegou ao resultado de 65. Na outra conta, ela achou mais fácil juntar 550 com 50 e chegar a 600, para depois somar a quantia de 1.237. E aí, chegou no resultado de 1.837. Na terceira conta, ela achou mais fácil agrupar 995 com 5 e chegar a 1.000, para depois somar com a quantia de 734. E aí, chegou ao resultado de 1.734. Questão 7. Agrupe de forma conveniente e calcule a soma mentalmente. Registre os agrupamentos como nos exemplos acima. Então, agora, você vai associar do jeito que você achar mais fácil para resolver essas contas, tá? Agrupe da forma que você achar mais fácil, mais simples e mais rápido para resolver, tá bom? E aí, faz esse desenho para mostrar como que você agrupou, como que você chegou ao resultado, tá bom? Bons estudos para vocês, fiquem em casa neste momento, se cuidem, se precisarem sair, lembrem de usar a máscara, ok? Beijos e até a próxima aula!